Em nosso primeiro vídeo da série sobre o mês da consciência negra, foi falado sobre Zumbi dos Palmares e como a data foi inspirada no dia de sua morte como uma forma de resgatar a memória da luta e resistência do povo negro no Brasil. Não tem como falar em luta e resistência sem falar de racismo. Agora, jogo a bola para frente. Você saberia definir o que é racismo? Vamos começar pelo começo. Por mais absurdo que possa parecer, a ciência e a filosofia consideraram válidas durante vários séculos a ideia de raça, ou seja, a ideia de que a espécie humana era dividida em diversas raças identificáveis, por exemplo, por fatores como a cor da pele, traços físicos, regiões de origem, etc. E mais, consideravam que essa divisão tinha um caráter hierárquico, muito baseado em uma lógica evolucionista, onde os seres humanos brancos europeus eram os mais evoluídos, enquanto os demais eram seres primitivos. O filósofo Immanuel Kant dizia em meados do século XVIII que, abre aspas, os negros de África não têm por natureza nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo, fecha aspas. E os absurdos não estavam só no exterior, não. Uma suposta base científica para o racismo ainda vigorava em terras brasileiras há menos de 100 anos atrás. O escritor e notório entusiasta do movimento eugenista Monteiro Lobato, em 1928, disse, abre aspas, país de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan, é país perdido para altos destinos. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa dessa ordem que mantém o negro em seu lugar, fecha aspas. O genocídio sistêmico empreendido pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial também foi justificado por argumentos raciais de natureza pseudocientífica adotados pelo regime de Adolf Hitler. Porém, diversos avanços científicos, a exemplo do sequenciamento genético, deixam bem claro: todos os seres humanos compõem uma mesma e única espécie, jogando para longe qualquer perspectiva de hierarquização racial. A Constituição Federal do Brasil garante em seu artigo 5º que, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, fecha aspas. A ciência, bem como a lei, garante que somos todos iguais, uma única espécie, sem distinção em raças. Então, qual a relevância de se falar em raça e racismo? O professor Silvio Luiz de Almeida nos ajuda a responder, abre aspas, raça é um elemento essencialmente político, sem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico. O fato é que a noção de raça ainda é um fator político importante, utilizado para naturalizar desigualdades e legitimizar a segregação e o genocídio de grupos socialmente considerados minoritários, fecha aspas. Talvez alguém insista nesse ponto. Será que realmente existe racismo no Brasil? Nós nunca tivemos um sistema legalizado e institucionalizado de segregação racial explícita e suspensão de direitos civis, políticos e sociais, como nos Estados Unidos, ou apartheid na África do Sul. Somos uma democracia racial, certo? Errado! As diferentes formas com que o racismo opera em distintas sociedades visam atingir um único objetivo: perpetuar a opressão das populações de cor. A compreensão do racismo precisa ir além de uma concepção individualista, que considera somente atos pontuais de indivíduos ou grupos. A luta antirracista passa por compreender que a sociedade, em sua estrutura, é fundamentalmente racista, de tal maneira que as instituições públicas e privadas refletem essa estrutura em sua organização. Recorrendo novamente ao professor Silvio Luiz de Almeida, abre aspas, o racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. Fecha aspas. É importante lembrar
que esse não é um diagnóstico fatalista. É fundamental promover mudanças nas próprias relações sociais, políticas e econômicas do nosso Brasil. Abre aspas. Consciente de que o racismo é parte da estrutura social, a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Fecha aspas. Para completar, recomendamos a leitura da coleção Feminismos Plurais, coordenada pela filósofa Djamila Ribeiro. Obras como Lugar de Fala, da própria Djamila, Racismo Recreativo, de Adilson Moreira, Racismo Estrutural, de Silvio Luiz de Almeida e Encarceramento em Massa, de Juliana Borges, mostram a importância de uma compreensão profunda dos mecanismos com os quais o racismo opera para uma efetiva luta antirracista.